Eu quero receber aqui, a gente consegue colocar o Marcel no link, meu querido Bruno? Vamos lá. Bom dia, deputado, tudo bem, Marcel? Como é que você está? Bom dia, tudo bem? Feliz por estar falando com vocês. Obrigado pelo convite. Tudo bem por Imagina, aí? a honra é toda nossa, Marcel. Um prazer tê-lo aqui. Obrigado você por ter separado um tempinho para falar conosco. Eu sei que sua agenda é apertadíssima. E, Marcel, eu já quero começar trazendo uma reportagem da Gazeta do Povo que fala sobre o dia 4. E é uma reportagem que fala o seguinte, ó, receio de criminalização pelo Supremo faz manifestantes pró-Dallagnol adotarem restrições. E eu acho que a reportagem, talvez a manchete não esteja tão bem construída, porque pelo que eu entendi, é algo que vai além do Dallagnol. Parece que o início dessa mobilização não é só com relação ao Deltan Dallagnol. Não sei se eu estou errado aqui, mas eu acho que ela se estende a uma série de atos de abuso de autoridade, de abuso de poder, perpetrados, realizados pelo TSE, pelo Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, correto? Perfeito, muito bom. Exatamente isso. Na verdade, eu não li essa matéria específica da Gazeta, tá? Mas nós estamos indo às ruas no próximo domingo, agora, dia 4 de junho, por algo que é muito maior, mas que Deltan representa muito bem, que é a injustiça, ou melhor, contra a injustiça que está acontecendo, né? Com muitas pessoas. Inclusive está aí também no estúdio, vi há pouco debatendo aí o Adrilles, né? Nós temos uma situação de coisas no Brasil que passou há muito tempo, mas há muito tempo mesmo, do tolerável, né? Pelo menos desde março de 2019, com os inquéritos secretos do Supremo Tribunal Federal, as perseguições políticas que estão sendo feitas, prisão de um deputado e também outras prisões completamente injustas, milhares já no país. Nós precisamos nos manifestar contra tudo isso. Não dá para ficar em casa. Agora, obviamente que tem de ser em paz, tem de ser pacificamente, tem de ser organizadamente. Senão, lamentavelmente, o que nós vimos acontecer no dia 8 de janeiro poderia vir a acontecer de novo. Então, a importância desses movimentos que estão acontecendo agora é que eles estão bem organizados, as pessoas que estão convocando e participando do núcleo duro das organizações são pessoas sérias, e a gente espera que as ruas do Brasil demonstrem agora no próximo dia 4 de junho repúdio à cassação do Deltan e também repúdio a todo o resto, né, de injustiças que estão acontecendo no nosso país, inclusive as mais recentes aí, a vinda do Nicolás Maduro para o país, um absurdo, e a indicação de Zanin ao STF. Adrilles, você tem uma pergunta para o deputado? Primeiro eu queria elogiar a postura e a coragem do deputado, o seu discurso incisivo contra a possibilidade, aliás, a realidade de uma ditadura de um judiciário que se coloca no país e fazendo frente a esse discurso frouxo de muitas lideranças de direita que acham que o establishment é normal, que é uma disputa política normal. Não é. A gente está num estado de exceção em que o judiciário está usurpando e abusando dos seus poderes e perseguindo pessoas. A minha pergunta vai nesse sentido. A gente vai nas ruas 4 de junho ou qualquer outra data, mas eu acho que a pauta, deputado, é muito difusa. Existem injustiças cometidas, existem perseguições cometidas, isso é da ordem da percepção de todos, mas não há uma pauta objetiva para a solução desse problema. E eu percebo que existe um medo muito grande de uma pauta objetiva, que seria, a meu ver, o impeachment do senhor Alexandre de Moraes, que ele personifica de maneira muito clara para a população essa perseguição patente que faz a direita brasileira. Você percebe esse medo entre os seus pares, esse medo entre influenciadores de sequer tocar no nome do Alexandre de Moraes por medo de sofrer algum tipo de sanção, algum tipo de perseguição? Agora, se a gente não enfrentar o medo, a gente vai ser subserviente ao medo e subserviente a essa juristocracia que a gente está vendo. Há algum tipo de ambiente e de possibilidade de estabelecer uma pauta objetiva nesse nível, quer seja o impeachment de um homem que está se colocando de maneira autoritária, como é o caso do Alexandre de Moraes? Adrilles, sem dúvida. Eu, inclusive, na manifestação em Curitiba, abri a minha fala pedindo fora Lula e fora Alexandre de Moraes. Eu tenho sido muito insistente nessa pauta de que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem se sentir acima da lei e da Constituição e acima dos demais poderes, como hoje se sentem.
a responsabilidade para fazer o impeachment é do Senado da República, que há muito tempo está acovardado diante da situação, com raras exceções. Mas a Câmara dos Deputados também pode fazer alguma coisa. É por isso que eu propus no ano passado a CPI do abuso de autoridade, do TSE e do STF, que obteve as 171 assinaturas, e voltei a propor nesse ano, porque com o final do mandato ela acabou arquivada. Infelizmente, a gente acabou propondo ela muito no final do ano, e até o momento não obtivemos as 171 assinaturas outra vez. Temos 147, e eu ouço de vários parlamentares, eu não quero revelar quem são, porque sempre foi, individualmente, diretamente para mim, vários parlamentares dizendo que não queriam assinar para não afrontar os ministros do Supremo ou do TSE, mas que assim que fosse possível ou tivessem a sua pendência resolvida no judiciário, assinariam. Para você ver como foro privilegiado é um problema. Nós temos muitos deputados e senadores com processo na justiça, né, e culpados ou inocentes se sentem constrangidos com a possibilidade de assinar uma CPI do abuso contra ministro do STF ou do TSE. A verdade é que as manifestações, elas são por justiça, são sim pelo impeachment do Alexandre de Moraes, na minha visão, eu tenho pedido isso sem problema nenhum, são pelo impeachment do Lula, e eu disse ontem na Câmara dos Deputados que, incrivelmente, ele hoje não é o maior dos nossos problemas, porque a tartaruga que sobe no poste, ela não sobe sozinha, na verdade ela nunca subiu, alguém colocou ela lá, e o Lula é um exemplo claro dessa nossa alegoria, né, da tartaruga no poste. No entanto, eu entendo que é preciso sim fazer uma pauta mais ampla nesse momento, eles talvez discordando um pouco, porque nós precisamos ter todas as pessoas que entendem que temos de lutar no Brasil pela nossa democracia, pelas nossas liberdades e pela justiça, independentemente de terem no passado brigado, de terem divergido. Para mim, o mais importante nesse momento é que a gente defenda essas três coisas. E a partir daí, os mais corajosos que voltarão às ruas agora, porque eu entendo também muitas pessoas que estão com receio, muitas pessoas que, enfim, estão com medo mesmo de ir às ruas em virtude do que aconteceu no dia 8 de janeiro, os mais corajosos que forem agora vão dar o exemplo para tantos outros mais aí adiante que vão voltar a lotar as ruas, porque a única saída hoje para o Brasil é o povo na rua. Aconteceu assim nas diretas já, foi assim no impeachment do Collor, foi assim no impeachment da Dilma, o passado nos ensina e nós vamos ter de voltar às ruas para acabar com esse governo aí, antes que a gente seja completamente dominado pela bandidagem no país. Geisiane, tem uma pergunta para o deputado? Tenho sim. Primeiro eu quero parabenizá-lo, faço das palavras dos meus colegas aqui as minhas, parabenizá-lo pela coragem, porque o cenário de fato é muito preocupante e você se mostra a única voz que consegue transmitir aquilo que nós, que estamos mais acordados para a realidade política e jurídica do nosso país, estamos sentindo. E a minha pergunta, senhor deputado, vai justamente nesse sentido. Claro, sem citar nomes aqui, porque são seus colegas de trabalho e há um decoro e há, enfim, uma liturgia do cargo e uma ética mesmo. Mas o que o senhor sente em relação aos seus colegas? Tem mais pessoas nesse barco junto conosco? Tem pessoas que estão inclinadas a entrarem no nosso barco e lutarmos juntos pela democracia, pela liberdade de expressão do nosso país e pelo impedimento, pelo impeachment do senhor Alexandre de Moraes? Ótima pergunta. Sim, sem dúvida que há. A gente percebe nitidamente muitos parlamentares já apoiando, falando inclusive, né, apesar de realmente em muitos meios as minhas palavras circularem mais, existem outros parlamentares que já têm se manifestado a respeito disso. Um discurso muito forte, aliás, foi feito pelo meu colega parlamentar em Minas Gerais, deputado Domingos Sávio, diante dos advogados de presos do dia 8 de janeiro, e eu estou citando só um dentre tantos outros que falaram, já o meu colega aqui do Rio Grande do Sul, Maurício Marcon, e assim por diante, até vão faltar nomes aqui, porque realmente vários estão se pronunciando, mas eu repito, é preciso a pressão popular e a participação em manifestações de rua, porque tem muito parlamentar que só sente realmente a confiança para fazer o que deve fazer lá, quando sentir que vem apoio de fora, porque a gente está sentindo muita ameaça, muito constrangimento a atividades parlamentares. Tem vários que estão já nos processos esses secretos, vários na fila da degola. O primeiro foi o Deltan, mas a gente sabe que existem outros parlamentares já aí
com risco de cassação de mandato e outras perseguições políticas contra eles por tribunais que estão atuando ilegal e inconstitucionalmente. E, infelizmente, nós estamos vendo no nosso país se repetir aquilo que aconteceu na Venezuela. O povo chegou a tentar, foi às ruas na Venezuela, chegou a fazer greve geral, mas em determinado momento a oposição decidiu boicotar as eleições. Foi um erro e os venezuelanos estão pagando por esse erro até hoje. Deveriam ter continuado firmes. É realmente, às vezes, mais confortável pensar em desistir. Eu mesmo estava vivendo no exterior 10 anos atrás, voltei para o Brasil na perspectiva de melhoras. Muita coisa melhorou nos últimos 10 anos, mas agora nós estamos vivendo esse retrocesso com a volta de Lula ao poder. Mas o país não termina amanhã, então não é hora de desistir. Se a gente já teve possibilidade de estar à frente no jogo e agora estamos atrás, não significa que não vamos voltar a ganhar. Mas para isso nós temos que continuar batalhando. E aí eu reforço. Tem sim bastantes parceiros na Câmara, tem sim bastantes parceiros no Senado, mas é com o povo nas ruas que a gente realmente vai meter medo nos políticos e nos poderosos, como dizia Ulisses Guimarães. Deputado, só uma pontuação. A gente vê, a despeito do que o senhor está falando, de muitos parceiros, de muitas pessoas que estão apoiando esse movimento contra essa injustiça patente que tem até no país, uma desarticulação muito grande também da direita. Por exemplo, o Bolsonaro desmobilizou essas convocações para movimentos populares de 4 de junho. Muitas pessoas têm ojeriza ao MBL e não se colocam frente ao lado do MBL para pedir manifestações por mais justiça, mais liberdade, que o MBL seria sido parte integrante desse processo de injustiça latente que a gente está tendo hoje no país. O senhor acha que é hora de colocar essas diferenças de lado e aglutinar o maior número de pessoas possível? Ou acha que essa depuração de quem pode ou não pode subir no caminhão de som, quem pode ou não pode mobilizar as mobilizações de massa, seria interessante colocar isso como a doutrinação das pessoas nas ruas? Ou, eventualmente, isso tudo é uma imaturidade de uma direita que se desarticula e se divide em pedaços e aí não articula rigorosamente nenhum tipo de manifestação em massa que seja efetiva? Olha, Adriles, de fato, a gente ainda está num momento de oposição incipiente. A gente não pode esquecer que nós estamos apenas, eu ia dizer no final de maio, mas acabamos de entrar em junho, mas apenas no primeiro semestre. Os deputados tomaram posse no dia 1º de fevereiro. Realmente as coisas só começaram a acontecer a partir de depois do Carnaval. Como tudo no país, os deputados se reúnem terça, quarta, quinta-feira já não estão mais em Brasília. Tem muita gente nova que chegou nessa direita aqui, que foi vitoriosa nas urnas para o Congresso em outubro passado, mas por isso mesmo, por serem novos, eu mesmo não conheço todos, sou vice-líder da oposição, conheço muitos, fiz o carômetro, já estou, o carômetro é colocar as caras de cada deputado no papel, nome, partido, para ir lembrando dos nomes, mas é muita gente, são 513 deputados. Então, eu entendo a necessidade, a urgência e trabalho com elas como meio de eu mesmo sentir a importância desse trabalho de oposição, mas nós temos ainda muito a trabalhar para nos articularmos melhor, como você disse. Eu acho que como oposição, o bloco ainda está se consolidando. E apesar de tão pouco tempo desse primeiro semestre, nós tivemos várias vitórias já no parlamento. Derrubamos o decreto do Lula que desfigurava o marco de saneamento, inclusive uma emenda minha agora foi aprovada nessa medida provisória que aumentava o número de ministérios para não deixar o marco de saneamento nas mãos dos políticos do Ministério das Cidades e ficar na ANA, que é a Agência Nacional das Águas. Nós conseguimos também manter o COAF no Banco Central, que é autônomo e independente, com o Roberto Campos Neto, só para citar alguns exemplos. Agora, você deu o exemplo também do Bolsonaro, que falou para não ir para as ruas, né, que achava melhor não ir. É um direito dele, eu discordo, vocês sabem, eu sempre fui independente durante todo o mandato passado do presidente Bolsonaro, apoiei ele no segundo turno com todas as minhas forças contra a volta de Lula ao poder, e nesse momento, eu entendo que ele provavelmente tem o receio que muitos outros têm, porque se ele incentiva as pessoas a irem às ruas, e qualquer pessoa, soltar um rojão de São João no meio de uma manifestação, ele pode acabar sendo responsabilizado. Eu acho que talvez ele não precisasse ter dito nada, sabe? Dizer para não ir para a rua, na minha opinião, eu, como disse, discordo, foi um erro. Mas ele tem o direito de se manifestar
e também isso demonstra como a oposição tem diferentes formas de agir. Agora, eu espero que em breve todos nós estejamos juntos e que não haja mais divisão nenhuma e que nas ruas do Brasil só haja realmente democratas querendo que o nosso país volte a ser aquilo que até pouco tempo atrás a gente ainda experimentava, um país livre e com uma justiça de fato justa. Deputado, eu queria aproveitar um pouco o seu tempo para perguntar algo que fica também na curiosidade das pessoas. A gente fala todos os dias aqui sobre a importância do pessoal da oposição e da turma de deputados federais e senadores que se auto-intitulam de direita, de se organizar, né? Construir maioria, construir bloco. A gente viu algumas votações, apesar de conseguir restringir algumas pautas governistas, a gente ficou assustado com a quantidade de membros do PL que votaram a favor do arcabouço fiscal, a quantidade de membros do republicanos que votaram a favor da MP dos ministérios. Quer dizer, existe uma tentativa, um esboço de integração e articulação da direita como um bloco na Câmara e no Senado? E você tem recebido convites e, às vezes, chamada aí para participar de uma conversa de senadores a respeito da CPI do abuso de poder e de autoridade? Bom, em primeira mão para vocês, Marco, ontem mesmo estava no plenário do Senado conversando com os senadores, um grupo de senadores, estava ali o senador Eduardo Girão, o líder da oposição, o senador Rogério Marinho, o senador Espiridião Amin, o senador Cleitinho, que estão avaliando a possibilidade de estender a nossa iniciativa da CPI na Câmara dos Deputados para o Senado da República e assim termos a comissão parlamentar mista de inquérito. É uma decisão que nos cabe como parlamentares, deputados e senadores em conjunto. Agora, nós abrimos na Câmara porque o Senado não havia se mexido até ano passado. E a ideia agora de fazer em conjunto é muito boa. É claro que eu, como conversei com os senadores, eu aguardo a decisão realmente do Senado de participar, reunindo as 27 assinaturas necessárias, porque tendo as 27 assinaturas no Senado, eu volto a colher as assinaturas na Câmara e eu tenho muita confiança de que vou conseguir essas assinaturas com os deputados de novo, não só a 147, mas aí sim todas as 171, porque eu ouvi de vários deputados que assinariam a minha proposta de CPI, desde que senadores também assinassem, porque entendem que é o Senado que deve, e é assim mesmo que diz a Constituição, né, julgar. Investigar cabe aos dois, mas julgar os ministros do Supremo cabe ao Senado. E unindo deputados e senadores, realmente pode ser que nós tenhamos mais sucesso nessa coleta. No entanto, uma coisa que precisa ficar claro é que essa articulação, que muitos cobram com razão da oposição, ela já acontece. Toda terça-feira de manhã nós temos reunião da oposição na Câmara dos Deputados, primeiro uma reunião só dos líderes e vice-líderes, tanto da minoria, que é o Eduardo Bolsonaro, e da oposição, que é o deputado Carlos Jordi, e os vice-líderes da minoria e da oposição. Eu sou um dos vice-líderes da oposição. E logo depois da nossa reunião, né, de líder e vice-líderes, a gente faz uma reunião ampla e aberta com todos os deputados que são da oposição. Ela se realiza na sala do PL, que é o maior partido e tem a maior sala também para isso, mas há deputados de todos os partidos, de PP, União Brasil, MDB, Nós do Novo, enfim. E toda semana nós nos reunimos de manhã, conversamos sobre como vamos agir, e vocês podem perceber, quem ligar a TV Câmara, na terça ou na quarta-feira, e quinta também, dia de sessão na Câmara com debates, vocês vão ver que nós estamos não dominando, porque a esquerda também fala, mas a gente está falando muito mais do que a esquerda e com a narrativa super bem alinhada, como a esquerda costumava fazer quando estava na oposição. Então isso é uma grande coisa que nós já estamos fazendo na Câmara dos Deputados, e o Senado tem ido pelo mesmo caminho. Volta e meia a gente faz também reuniões em conjunto com os senadores, principalmente quando tem pauta conjunta, a sessão do Congresso, análise de vetos, assim por diante, para que estejamos alinhados na defesa das pautas que nós defendemos na eleição e que devem ser defendidas também ao longo do mandato. Isso a gente recebeu aí um furo de articulação do Marcel Van Hatten aqui, do deputado, sobre a transformação da CPI em CPMI, que de fato, né, a casa responsável pelo julgamento, pelo processamento do crime de responsabilidade de ministro do Supremo Tribunal Federal,
é o Senado Federal. Adriles, alguma pergunta derradeira, meu querido? Eu queria perguntar o seguinte, o deputado falou que já conseguiu 147 assinaturas para a CPMI de abusos eventuais. A gente tem um medo muito grande de falar no Alexandre de Moraes e falar dos abusos do STF. O senhor falou que você tem um medo articulado dentro da própria Câmara dos Deputados. Existe um meio legislativo, existe um meio de uma promulgação de lei que acabe exatamente com essa faca no pescoço que o STF coloca em cima dos deputados o tempo inteiro? Ou seja, porque parece que a gente vive numa república de uma chantagem permanente, constante e crônica. Dá para mudar no legislativo esse tipo de imposição que o STF tem sobre a prerrogativa de chantagear o Congresso o tempo inteiro? Primeiro, nós temos um problema do Poder Judiciário, do STF, que começa nas próprias manifestações dos juízes e dos ministros. Né? Juízes não podem, de acordo com a lei orgânica da magistratura, se manifestar sobre temas políticos nem sobre processos que cuidam. E, infelizmente, apesar da maior parte dos juízes de primeira instância, desembargadores, cumprirem essa lei, os ministros que deveriam dar exemplo dão entrevista toda hora. Falam sobre o que querem e sobre o que não devem. E, além disso, tem feito esse jogo de chantagem explícita com os demais poderes, tanto com o Poder Executivo como com o Poder Legislativo. Isso é muito grave. E, de outro lado, os presidentes das casas legislativas, Arthur Lira na Câmara e o Rodrigo Pacheco no Senado, deveriam, de acordo com o artigo 49, inciso 11 da Constituição Federal, defender as prerrogativas do parlamento e não ajudar a miná-las. Aconteceu, por exemplo, com a prisão do ex-deputado Daniel Silveira durante o exercício do mandato, e agora ele segue preso, ele jamais poderia ter sido preso, mas nós vimos, lamentavelmente, um esforço do próprio presidente da casa, Arthur Lira, para mantê-lo preso, pedindo votos para deputados, que eu vi isso acontecer em 2019, aliás, em 2020, quando da sua prisão, né? E o que a gente viu acontecer agora, mais recentemente, com a cassação do Deltan Dallagnol, também é algo que a Câmara jamais poderia aceitar. E por que a Câmara não poderia aceitar? Porque o TSE está legislando. A hipótese de inelegibilidade que o TSE inventou para cassar o Deltan Dallagnol não existe na lei. Portanto, a Câmara e o Senado, as casas legislativas que têm a prerrogativa de legislar, deveriam dizer ao TSE, essa decisão não vai ser aceita pela Câmara. Nós não vamos aceitar que o TSE legisle sobre esse assunto, porque se fosse lei, nós teríamos aprovado. Portanto, o Deltan não vai sair daqui, vai permanecer como deputado federal. Essa deveria ter sido a reação. Ainda há uma última esperança, porque terça-feira a mesa diretora da Câmara dos Deputados se reúne para decidir sobre essa cassação. Eu espero que a maioria dos deputados membros da mesa defendam a nossa Constituição e defendam o direito de Deltan Dallagnol continuar deputado, que não é o direito dele, não. É o direito dos seus quase 350 mil eleitores do estado do Paraná que o fizeram deputado federal mais votado do estado. Então, Adriles, assim, não tem resposta fácil para a tua pergunta. Se eu tivesse a solução, obviamente, as pessoas já saberiam exatamente em que rumo seguir. Nós estamos tateando, buscando as melhores alternativas, mas uma coisa, repito, é certa. Não tem ninguém que mete mais menos político do que povo na rua. E é por isso que, dia 4 de junho, estarei em Porto Alegre na manifestação e já estou sabendo que há já há dezenas de parlamentares, pelo que eu tenho visto, as listas circulando, confirmando presença num ato em apoio a Deltan Dallagnol em Curitiba também. Assim nós vamos mudar o Brasil. Eu tenho consciência de que esse é o melhor caminho. Deputado, queria agradecer muito a sua participação aqui no programa. Nosso tempo já estourou também. Para nós é uma honra. Eu sempre falei e vou continuar repetindo que precisa de um alinhamento de vozes com a sua voz. Você tem uma voz que tem refletido aí com altivez uma crítica corretíssima, perfeita, irretocável do ponto de vista jurídico, político, sobre os desmandos arbitrários do Supremo, do TSE. E as pessoas precisam entender que esta é a pauta prioritária hoje na nossa República. Todas as outras pautas, óbvio, a gente vai falar de marco temporal indígena, MP dos ministérios, só que nada disso vai importar
se o judiciário se sagrar como essa juristocracia, como essa ditadura de toga, esse estado de exceção, como ele tem agido, né? Perseguindo jornalista, perseguindo... Poxa, a gente está falando desde a Lua dos Santos aqui, né? Eu fiz uma entrevista com a Lua dos Santos no Mais Um Podcast, no dia seguinte caiu o canal do Mais Um Podcast, né? Vinculado à estrutura da Jovem Pan. Então, quer dizer... Absurdo. Ninguém sabe de onde vem o tiro. Bárbara do Te Atualizei, mesma coisa. Ela participou da subcomissão de censura, no dia seguinte estava censurada, com Paulo Figueiredo e com Constantino. Se o Adrilles tivesse ido a essa subcomissão, estaria lascado. Deltan Dallagnol está indo hoje. Eu participo de um programa com ele chamado Sem Rodeios. Ele faz às sextas, eu faço de segunda a quinta. Ele vai prestar depoimento à Polícia Federal e a defesa dele não teve acesso aos autos. Ele não sabe nem o que está acontecendo. A gente só sabe que ele fez críticas duras ao TSE. Então, tem que admirar a sua postura, que está se levantando como uma voz consistente nas redes sociais. E eu acho que as pessoas, os deputados, não só os federais, deputados estaduais, vereadores que querem ver a sua liberdade de expressão preservada e que querem lutar contra um estado de exceção instituído pelo judiciário, na figura do Supremo e do TSE, são vozes que têm que se levantar ao mesmo tempo e usar, acho que o grande canal da direita, que são as redes sociais para isso. Porque se depender de G1, CNN, Globo, esses canais, a sua luta vai ser prejudicada e vai ser enviesada também. Acho que vocês têm essa temperatura sobre a importância das redes sociais nesse momento, né? Só para completar a sua fala, além de deputados federais e estaduais, tem que ter jornalistas também que falem de viva voz o que está acontecendo, que é o estado de uma ditadura do judiciário no país. Inclusive, emissoras de direita impedem que seja mencionado o nome do Alexandre de Moraes e dessa juristocracia. Ou seja, se os próprios jornalistas de direita estão acuados, então a gente já venceu para esse medo. Mas lá, deputado. É verdade, é verdade. E a gente precisa ter jornalistas, precisa ter juristas, precisa ter, enfim, pessoas que se manifestem, falem que está acontecendo, porque ainda é possível falar, apesar de tanta perseguição, ainda temos resquícios de liberdade de expressão. A gente está aqui nesse programa, eu quero aproveitar, aliás, para elogiar vocês pela postura que tem, já consistente. Vocês com certeza são motivação para mim, para que eu possa continuar falando, porque a gente precisa ter meios onde nos expressarmos. Agora, se ainda nós podemos falar, este é o momento mais crucial para nos manifestarmos, porque daqui a pouco, se nós não fizermos isso, nem isso mais será possível. Então, é realmente um momento muito grave que a gente está passando, muito difícil. Eu tenho convicção de que a gente vai superar, senão eu já tinha desistido, não eu tinha parado. Mas eu continuo falando porque eu sinto que a maior parte das pessoas está indignado, muitos estão decepcionados com o que aconteceu, com toda a razão, nessa última eleição. Muita gente está desalentada, né, com a situação política no Brasil, mas nós não podemos esmorecer, porque eu tenho convicção que nós somos maioria. Há uma elite aí no establishment que está agora reagindo a tudo o que aconteceu no passado. Nós não podemos esquecer que a Lava Jato chegou no Supremo Tribunal Federal, coincidentemente, quem diria, no início de 2019, e aí eles começaram a atacar os opositores, né, ao PT, mas que, na verdade, significavam também ameaça a eles. É isso que começou a acontecer. A perseguição ao bolsonarismo, na minha visão, é muito mais uma desculpa de quem está querendo se proteger da perseguição, que aí sim realmente é legal e justa, da justiça contra a corrupção. Perfeito. Mas quando chega no STF, a Lava Jato, abre inquéritos fake, primeiro contra a imprensa livre, primeiro contra a imprensa tradicional, a revista Cruzoé e assim por diante, e depois passa-se a perseguir opositores ao petismo dessa forma como nós vimos. Então, é necessário se manifestar. Quem puder, quem não estiver com tanto receio, sei que todo mundo tem um pouco, vá para a rua agora, dia 4 de junho, vamos dar nossa resposta a tudo isso que está acontecendo, porque não dá mais. Perfeito. Deputado, queria agradecer de novo, então, sua participação. Uma ótima sexta para você. E pode contar sempre conosco. A gente tem um canal aqui aberto para você. Sempre que quiser participar, para nós vai ser uma honra. Obrigado. Muitíssimo obrigado. Um abraço. Bom dia. Parabéns de novo. Bom dia.